Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião e glória a Deus porque vocês estão aqui sempre querendo estudar alguma coisa da Bíblia Sagrada. Eu fico muito feliz. São milhares e milhares de pessoas que estão assistindo esses vídeos e louvado seja Deus por isso. Agora, esse canal ele pode ir muito mais longe se contar com seu apoio. Eu sei que você já cansou de ouvir esse mantra, toda segunda-feira eu coloco isso, todo mundo que tem alguma atividade no YouTube faz o mesmo pedido, mas é necessário. Se inscreva no canal, se gostar do conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário é muito bem-vindo. E uma das maneiras que eu estou tendo de valorizar a sua participação é justamente colocando como temáticas na segunda-feira os pedidos que vocês fazem, tá bem? Então, já nas últimas segundas-feiras, eu sempre tenho colocado, agradeço o pessoal lá de Belo Horizonte, da Hitbel, né? Que nos... Agora mudou para One Big Media. Muito obrigado a todo o pessoal do One Big Media, já tem um bom tempo. Eles antes eram Hitbel, agora mudou para One Big Media e eles nos ajudam muito. E as meninas sempre passam para nós aqui. Olha, Rodrigo, esse tema aqui é muito pedido. Então a gente vai anotando assim e faz os vídeos para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou começar com um assunto que muita gente pediu. Há um tempo atrás, uns 2 anos, eu fiz um vídeo sobre a Lilith. Mas hoje eu prometo que é um vídeo inédito. Então, se você já assistiu aquele outro meu vídeo lá no passado, saiba que esse agora é inédito. Por quê? Eu vou falar um pouquinho sobre a Lilith e a relação da Lilith com Maria Madalena, porque no seriado The Chosen, a Maria Madalena é chamada de Lilith. Então, por quê? Maria Madalena, então, é Lilith. Quem é Lilith? Que mulher é essa que todo mundo fala? Os movimentos feministas gostam muito da Lilith como um símbolo. Vou falar sobre a Lilith hoje, o que a Bíblia diz a esse respeito, por que o pessoal do The Chosen colocou Maria Madalena com o nome de Lilith, há alguma ligação entre elas, e já que eu estou falando de Maria Madalena, hoje sabe o que eu fiz à tarde? Eu passei uma parte da tarde lá no escritório assinando livros que chegaram do Maria Madalena. Aliás, eu fiquei até feliz porque os que eu estava assinando estavam escritos segunda edição. Eu vi isso também. Então, obrigado, Editora Planeta, já fizeram segunda edição. Esse que está na minha mão aqui não tem escrito segunda edição, mas os outros têm. Então, isso é um bom sinal. Quando um livro tem outra edição é porque está saindo bem. Só que esse livro aqui pode ser o seu, porque eu assinei vários lá e nós vamos mandar para você em qualquer lugar do Brasil, é um presente que nós estamos dando, se você se tornar meu aluno na plataforma Bíblia Comentada. Você tem os vários planos ali, se você escolher o plano Premium ou o anual, você vai fazer a assinatura e eu vou mandar para você esse livro. Já assinei vários hoje, então talvez o seu já esteja assinado lá em cima. E à medida que o pessoal está adquirindo, as meninas vão mandando pelo correio ali. Agora, só uma coisa, eu fiquei feliz, eu estava conversando com a Uda, que é uma das nossas gerentes lá, ela falou que já tem vários que já saíram, tinha uma caixa, assim, um monte de caixa já com vários livros embalados. Eu falei, isso tudo aqui, não, você já assinou, só que isso aqui nós já estamos preparando para etiquetar e mandar pelo correio. Tem 7 dias que a gente começou com essa promoção. Aí eu falei, uau, então já assinei mais uma boa quantidade ali, só que isso aqui só dura enquanto tiver o estoque, tá bom? Maria Madalena, a verdadeira história. Só que no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a história da Maria Madalena e essa possível ou hipotética relação entre ela e Lilith. Será que Lilith foi a primeira mulher de Adão? Quem que é essa mulher? A Bíblia fala sobre ela. Será que a Lilith é uma verdade que a Bíblia tentou esconder? E qual a relação de Lilith com Maria Madalena, que apareceu lá no The Chosen? Então, esse é o nosso assunto hoje. Você vai dar spoiler do livro? Spoiler, não, mas alguma coisinha assim que vai chamar a sua atenção, vou. Dá mais vontade de ler. Vou, prometo. Vou falar uma coisa aqui que, se você pensa que você conhecia a história de Maria Madalena, você vai estar enganado, porque eu sou teólogo, não estou querendo dar carteirada, eu tenho doutorado em teologia, e quando eu me sentei para poder estudar a vida de Maria Madalena, para preparar esse livro para a Editora Planeta, eu descobri algumas coisas que eu fiquei assim surpreso. Me surpreendeu, tá certo? Embora eu já tinha estudado Maria Madalena outras vezes, mas dessa vez me chocou as coisas que eu descobri e coloquei nesse livro aqui. A história, por isso que eu chamei A História Não Contada de Maria Madalena. Vamos lá, então? Vou dar uma boa noite pro pessoal, meu bem. Quem está com a gente agora? Vamos lá. Então, quer que eu coloque pelo meu aqui? Então, vamos aqui. Vamos a primeira pessoa que está aqui comigo.
A Mauri Costa, boa noite, professor, graça e paz, Mauri, que Deus esteja com você e sua família, meu irmão, em nome de Jesus, muito obrigado. Mais uma pessoa que está aqui, a Miriam Pereira, de Sorocaba, São Paulo, muito obrigado, Miriam, que Deus abençoe ricamente você e sua família também, tá certo? Vamos a mais um aqui. Travou aqui? Mas tem muito, eu achei interessante que é muito comentário aqui, a gente nem dá conta de pegar todos. Vamos lá, então, aqui, ó. Vamos lá, boa noite, Rodrigo e Laura, sou de Goiânia, quero dizer que você mudou minha vida, minha forma de ver a palavra de Deus, de um modo simples e abençoado. Obrigada por tudo, Deus abençoe. Foi Olívia Fontoura. Olívia, eu que agradeço. Agradeço até o seu testemunho, porque ele também serve para mim. Eu vou dizer por quê. Ninguém está tão satisfeito consigo mesmo que negue o apreço do outro. E eu procuro sempre, seja nos meus livros, nas minhas palestras, aulas, pregações, vídeos, enfim, colocar tudo que eu tenho aprendido de maneira clara para as pessoas aprenderem, de maneira profunda, porém didática. Então, um testemunho como o seu, eu atribuo para a honra e glória de Deus e é um incentivo, tá bom? É um incentivo. Vamos aqui então, quem mais? Boa noite, professor, ao vivo daqui de Manaus. O Caio Speed. Ô, Caio, que Deus abençoe você em Manaus também. Muito obrigado, viu? Manaus nem sempre aparecem pessoas de Manaus, não. Fico feliz. E mais um aqui, para a gente começar. A Adriana, de Matos Passos. Boa noite, de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Não é isso? Rio de Janeiro. E um último aqui, que eu peguei aqui também aleatoriamente. Boa noite, Belfort Roxo. Já falei, Adriana, e não foi... Quem mais aqui? Vamos ver aqui quem é esse. Paz do Senhor, boa noite. Estou aprendendo muito com o seu ensino. Fátima Penteado. Ô, Fátima, mais uma vez, como eu agradeci também anteriormente, Deus seja louvado pelo seu testemunho. Tá bem? Onde está o link do curso? Está no chat. Está no chat fixado e está na descrição do vídeo também. Tá bom? Aproveitando isso, eu vou falar um convite. Além do curso, tem um outro convite que eu quero fazer para vocês. Agora, em outubro, anote a data, 22 a 25 de outubro, nós teremos aqui no NASP o nosso segundo Congresso Internacional de Arqueologia e Ciências Bíblicas. Aqui no NASP, tá bom? Então, anota a data aí para você não confundir. Será do dia 22 a 25 de outubro. Nós teremos arqueólogos e representantes de Israel, dos Estados Unidos, da Europa, aqui de países da América do Sul, aqui também de pessoas do Brasil que estarão conosco, teólogos como o Dr. Vailate, tem professores da USP que estarão aqui também, teremos professores dos Estados Unidos, eu terei a oportunidade também de dar uma palestra, e se você vier aqui vai ser muito bom conhecê-la pessoalmente, você vai poder visitar o nosso museu, e esse encontro desse ano será melhor do que o do ano passado. Já tem caravana se preparando para vir, tá bom? Então, também Laura vai deixar aí, já está lá na descrição do vídeo, no chat, o link tanto do Congresso de Arqueologia que vamos ter, como do Bíblia Comentada. Sem contar que todos os alunos do Bíblia Comentada, além de estarem adquirindo conhecimento bíblico para si e sua família, e dando testemunhos bonitos, como o da Fátima, a Fátima, além de estar beneficiando a vida dela, ela também está ajudando a manter o Museu de Arqueologia. Eu tinha visto um aqui, ó. A manter o Museu de Arqueologia e também a ajudar nas causas sociais do MAB, como, por exemplo, a ONG que temos em Engenheiro Coelho, Orquestrando Esperança. O Nicolas, o que mais admiro em todas as lives é que o Rodrigo procura sempre expor a Bíblia e não apenas opinião, e isso é muito importante. Obrigado, Nicolas, é o que eu tento fazer mesmo, e ainda que eu tenha uma visão, eu falo, gente, eu penso assim, mas tem pessoas que pensam diferente. Vamos lá então, meu bem? Como é que eu faço agora para ocultar o comentário do Nicolas aqui? Aqui, pronto. Ok, a imagem aqui. Bom, então vamos lá. É isso que vamos falar hoje. Maria Madalena. Eu tenho um quadro renascentista da Maria Madalena, e na verdade esse é mais um barroco, e do outro lado você tem a atriz do The Chosen interpretando Maria Madalena como uma das discípulas de Jesus. A atriz, 6 desenhos, são os desenhos representativos dos anjos que protegiam as mulheres que estavam para dar à luz do demônio chamado Lilith, tá bom? Então você vê que a Lilith começou na Idade Média
a ser um demônio, uma chefe dos demônios, e há duas versões para a história da Lilith. Vou repetir para ficar bem claro na sua cabeça. No primeiro documento do Midrash Abkar, a Lilith é uma mulher que se juntou com Adão depois de Eva. Então, nesse Midrash medieval, Adão primeiro tem Eva, tá certo? Depois, ele separa de Eva, quando Caim mata Abel, ele separa de Eva, e 130 anos depois, aparece uma mulher demoníaca para ele, Pisna, que era a Lilith, o seduz, e com ela ele tem vários filhos demoníacos, gênios da lâmpada, esse tipo de coisa assim. A segunda versão do pseudepígrafo de Benzira já diz diferente, já coloca a Lilith antes de Eva. Na primeira versão, a Lilith vem depois da Eva. Na segunda versão, a Lilith vem antes da Eva. A Lilith foi criada com Adão do pó da terra, do barro. Do barro, Deus criou um casal, à sua imagem e semelhança. A Lilith abandona Adão, vai para o meio do mar, Deus manda anjos atrás dela, ela se recusa a voltar para Adão, Deus amaldiçoa a Lilith, ela se torna um demônio, mãe de vários demônios, e ela agora começa a se tornar uma ameaça para as mulheres que vão dar à luz. E quando Adão recebe a notícia que a sua primeira mulher, Lilith, realmente fugiu e ela não vai voltar mais, é que Deus, para consolar Adão, abre a costela de Adão e cria Eva. Então a Eva, de acordo com essa ideia, seria o consolo de Deus a Adão por ter perdido Lilith. Lilith era a mulher que não aceitava ser submissa ao seu marido. Mas depois é uma coisa também que eu não posso esquecer de falar para vocês, a Lilith, depois desses documentos medievais, aí começaram a ter várias outras lendas acopladas ao nome da Lilith. E a Lilith se tornou, inclusive, uma demônio feminina associada ao Ashmodeu. Já ouviu falar do Ashmodeu? Ou Ashmedai? Não tem? Asmodeus, tem até um rock que fala Asmodeus, um rock bem satânico, que chama pelo Asmodeus, que é um nome de um demônio, e eles associaram a Lilith ao Asmodeus, tá bom? Apenas para vocês saibam disso. Agora você pode me perguntar, e ele foi encontrado justamente na cidade de Prenesses, perto da atual Prenesses, do Fórum de Prenesses. E perto do Fórum de Prenesses você tem um ninfeu, tá certo? E lá no ninfeu eles encontraram esse mosaico. E eu circulei de vermelho aí, porque você tem uma criatura que parece um leão com cabeça de mulher, e embaixo está o nome dele no mosaico, Onokentaura. Onokentaura parece o mesmo nome que está na tradução grega do Antigo Testamento para Lilith. Então, realmente faz sentido dizer que a Lilith era algum tipo de demônio feminino desde a época do primeiro século antes de Cristo. Então, agora que você já sabe quem é a Lilith, quero mais uma vez reforçar, nem na Bíblia, nem na Antiguidade, não há nada que diga que a Lilith foi a primeira mulher de Adão, ou a segunda mulher de Adão. Repito que essas lendas de Lilith como sendo mulher de Adão só foram surgir no judaísmo da Idade Média tardia. Então, quando você encontrar alguém falando para você, olha, a Lilith foi a primeira mulher de Adão, mas essa é uma verdade que os teólogos da Bíblia querem esconder de você, não é verdade. Quando a pessoa falar isso, pede para ela provar. Então tá bom, já que a Lilith era a primeira mulher de Adão, mostra para mim isso na Bíblia ou em algum documento dos tempos bíblicos. Não existe. O que nós temos são duas lendas medievais contraditórias, porque a primeira lenda medieval vai dizer que a Lilith, chamada de Pisna, foi a segunda mulher de Adão depois que ele separou de Eva, enquanto que a outra lenda vai dizer que Lilith foi a primeira mulher de Adão e depois que ele separou dessa mulher é que veio Eva. Tá bem? Eva tirada da costela de Adão, Lilith criada junto com Adão da terra. Segunda coisa, antes dessa lenda medieval, os documentos que falam de Lilith apenas a mencionam como um demônio que era potencialmente perigoso para mulheres que estavam para dar à luz. E, aliás, os documentos mais antigos de Qumran, ou mesmo aquele mosaico lá,
O mosaico até coloca a mulher, o demônio como sendo uma mulher, mas os documentos de Qumran do Mar Morto nem falam que era uma mulher. Agora, vamos ao momento aqui do filme que vocês vão entender. Jesus expulsa os demônios de Lilith, de Maria Madalena. Bom, como a Lilith mais tarde foi considerada um demônio, o pessoal do The Chosen resolveu fazer uma associação entre Maria Madalena, olha, Maria Madalena, demônio, Lilith, então vamos associar os dois, principalmente porque o nome Lilith chama a atenção, tá bem? Então vamos lá. Aqui eu vou começar a primeira coisa a chamar a sua atenção. Quero fazer uma pergunta para você, e vocês respondem rápido aí. Por que a Bíblia fala que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena? Enquanto vocês vão respondendo no chat aí, a Laura vai separar para mim, eu vou ler a passagem bíblica onde essa parte é explicada. Ela está em Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículos 1 em diante. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 apóstolos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Magdalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e seus discípulos. No The Chosen ele coloca a mulher de Cusa, a Joana, ela coloca também a Susana, coloca outras mulheres seguindo Jesus ali, até uma mulher etíope também, uma mulher africana seguindo Jesus ali e ajudando Jesus. Mas aqui, quando fala das enfermidades, destaca que Maria Madalena foi aquela da qual Jesus expulsou 7 demônios, da qual saíram 7 demônios. O pessoal já começou a responder no chat aí? Não sabe responder? Muitos estão respondendo. Pode colocar, às vezes coloca alguém, talvez. Ela possuía 7. Por que ela possuía 7? Porque ela possuía tá. Ok, colocou. Gostei. Alguém respondeu que Jesus expulsou 7, porque ela tinha 7 demônios. Porque era pecado reincidente. Quem escreveu? Tá bom para colocar isso aí? Tá para colocar no. Marcelo, porque era pecado reincidente. Será que o Marcelo está certo? Na verdade, Marcelo, você está certo. Inclusive, eu explico isso no meu livro Maria Madalena, Verdadeira História, tá bom? Abra a Bíblia comigo, aqueles que tiverem condição, quem não tiver apenas ouça o que está no próprio livro de Lucas, que dá essa informação sobre Maria Madalena, no capítulo 11, versículos 24 em diante. Olha o que diz a Bíblia. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, encontra a casa varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Forte, né? Então a gente aprende por isso aqui que Maria Madalena, o Marcelo está correto, ela já estava reincidente do pecado. Isso não está no The Chosen, mas se eu fosse um consultor do The Chosen, ajudasse no roteiro, eu ia sugerir o pessoal do The Chosen a usar a licença poética para criar algo que tem uma base bíblica. A Maria Madalena, Jesus expulsando um demônio dela e depois ela caindo de novo em pecado. E Jesus tendo que novamente expulsar o demônio dela, porque é bíblico. E como é que Maria Madalena, então, entrou em contato com Jesus? Veja bem, para mim, o primeiro lugar que Jesus fala de Maria Madalena é justamente no capítulo 7 de Lucas, onde diz no verso 36 assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que estavam jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco de perfume de alabastro cheio de perfume.
Interessante que esse episódio que Lucas coloca quase no início do ministério de Jesus, na casa de um fariseu, provavelmente na Galileia, no Evangelho de João, esse mesmo episódio é deslocado para a cidade de Betânia, no final do ministério de Jesus. E muitos comentaristas pensam que é o mesmo episódio que Lucas escreveu, talvez apenas deslocando para uma outra região, para um outro local. Olha no Evangelho de João, quando fala no capítulo 12, a mesma unção. 6 dias antes da festa da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam com Jesus à mesa. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Aí a Bíblia fala que Judas, ladrão, ele resolve falar, olha, protestar. Esse dinheiro aí dava quase um ano de trabalho braçal, tinha que entregar isso para os pobres. E o próprio evangelista explica que Judas, na verdade, não fez aquilo por altruísmo, ele roubava. Aí Jesus, quando olha aquela cena, Jesus fala assim para a mulher guardar um pouco do perfume, e ele diz assim, deixa que guarde isso para o dia do meu sepultamento. Então aquela mulher chamada Maria, que ungiu os pés de Jesus, foi a mesma mulher que guardou um pouco do perfume para o dia do sepultamento de Jesus. E qual é a mulher que no dia de domingo, quando Jesus ressuscita, aparece cedinho lá no túmulo, com perfumes na mão? Maria Madalena. Ela estava levando outras mulheres, mas era Maria Madalena. Aí você pode falar assim, Rodrigo, mas vem cá, mas essa Maria é a mesma irmã de Lázaro? Olha o que diz aqui o capítulo 11 de João. Um homem chamado Lázaro estava doente. Era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. A mesma. E depois, no final do Evangelho de João, João vai mostrar justamente Maria indo ao túmulo para completar o processo de ungir Jesus com perfume, conforme a promessa, e quando ela chega lá, Jesus estava ressuscitado. Tá bem? Agora, raciocine comigo. Vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Essa mulher era Maria Madalena, irmã de Lázaro e Marta. Ela unge os pés de Jesus. João registra isso, Lucas registra isso. João dá o nome dela, Maria. Lucas não dá o nome dela, mas fala que era uma mulher pecadora da cidade, coisa que João não fala. Então, estão notando como é que um evangelho complementa o outro? Um dá uma informação que o outro não deu? Ser pecadora aqui não significa que ela era prostituta. Hamartóis, em grego, pecador, pecadores, né? A própria palavra hamartia, pecado, nem sempre significa transgressão da lei de Deus. Assim, o pecado é a transgressão da lei de Deus, está lá, que a anomia está na primeira carta de João, mas em alguns momentos na sociedade da época de Jesus, sociedade judaica, os pecadores eram aqueles mesmos indivíduos que os judeus chamavam de Am Haaretz. Am Haaretz, em hebraico, significa o povo da terra. Am Haaretz. E quem eram os Am Haaretz? Aquele judeu de segunda categoria, que não praticava tão firmemente as regras da lei de Moisés. Então ele era um judeu mais ou menos do ponto de vista espiritual. Ele era aquele judeu que o Nicodemos olhava e fazia cara e boca. Era aquele judeu como publicano, que cobrava impostos. Que Jesus disse que uma vez foi um fariseu e um publicano orar no templo, e o fariseu ficou batendo a mão no peito e falou, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Então esses Amhaaretz eram chamados de pecadores. Claro, eles eram pecadores, como todo mundo era, mas não era necessariamente alguém que estava em afronta contra Deus. Era alguém que era pecador no sentido do preciosismo religioso da sociedade. Eles estavam mais ou menos como, por exemplo, no Brasil dos anos 40, dos anos 50, uma mulher, eu sei dessa situação, que eu tive isso na minha família, com a minha mãe, que o primeiro marido abandonou minha mãe.
o meu marido, a minha mãe, o primeiro marido dela, o pai do meu irmão, não foi meu pai, ele abandonou minha mãe com um filho. E a primeira ordem que o pai da minha mãe deu para ela é o seguinte: vai trabalhar e vai morar com a sua irmã para que você não fique mulher mal falada. E por muitos dias, minha mãe estava na rua, às vezes tinha pessoas que a conheciam, atravessavam a rua. E isso não era um privilégio da minha mãe. Nos anos 70, eu estou falando dos anos 70, mas desde os anos 40 isso vinha, principalmente nas cidades interioranas, uma mulher que o marido abandonou era uma mulher mal falada. Mãe solteira piorou a situação. Um homem não podia cumprimentar uma mulher que era mãe solteira, uma menina não podia cumprimentar uma mãe solteira, elas eram muito mal afamadas, e às vezes a mãe solteira era nada mais, nada menos que uma mulher que foi abandonada. Não era uma mulher vulgar, não era uma mulher perigosa. Algumas mulheres que juntavam maritalmente com um homem sem casar, embora a Bíblia realmente fale que um casal só deve se juntar pelo casamento, a Igreja Católica chama o sacramento do casamento, mas havia muitas mulheres que às vezes juntavam com o homem até por uma ignorância, mas essas eram consideradas repudiadas da sociedade. Elas não podiam participar dos sacramentos, não podiam, numa igreja evangélica também não podiam participar, uma série de coisas assim. Repito, pela Bíblia, um homem só deve estar junto com a mulher matrimonialmente se os dois passaram pelo casamento. Isso é bíblico. Mas a gente tem que tomar cuidado que algumas coisas bíblicas às vezes viram como diria para vocês assim, uma rejeição ao outro. Eu estou falando até mulheres que o homem abandonava, ela não era adúltera, ela não tinha, o homem a abandonou, ela era considerada uma mulher perdida, uma mulher perigosa. E na época de Jesus, esses preconceitos eram mais graves ainda. Uma mulher que não podia ter filhos já era considerada pecadora, porque na cultura da época de Jesus, se a mulher estava com o ventre, curioso, né? Nunca era o homem que não podia ter filhos, sempre era a mulher. Eu acho que eles não tinham conhecimento biológico que às vezes o problema da gravidez está com o homem. O homem às vezes que não é fértil, mas naquela época o problema da infertilidade era um problema feminino. E como as mulheres tinham essa segregação, aquelas que não podiam ter filhos, elas eram muitas vezes maculadas como mulheres esquecidas por Deus. Se estavam esquecidas por Deus é porque eram pecadoras. Elas tinham algum pecado secreto, por isso que Deus fechou o ventre delas. Não precisa ir longe. O próprio Jó, eu vou tomar como exemplo. Jó perdeu família, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele possuía e foi para lá no lixão. Qual que é o grande argumento dos amigos de Jó durante a história toda, até da mulher dele? Jó, confessa o seu pecado. Se você está sofrendo tanto assim, é porque você é pecador. E Jó fala, não, eu não tenho nada para confessar. Eu não cometi nada contra Deus. Cometeu sim. Enquanto você não admitir qual é o seu pecado, você não vai ter o perdão de Deus, não vai se curar. Jesus também, no Evangelho de João, foi curar um cego de nascença. E os discípulos perguntaram a Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Então, quando você lê na Bíblia, muitas vezes os pecadores que estavam em torno de Jesus, há uma leitura completamente anacrônica e errada, que dá a entender que Jesus estava numa balada com todo mundo, tomando bebida alcoólica pesada, fumando um baseado ali e curtindo um rock onda pesado, porque Jesus era o nice. Não, não é nada disso. Quando fala que Jesus recebia pecadores e comia com eles, Jesus estava acolhendo essas pessoas marginalizadas pelo legalismo social religioso da época. Jesus não estava endossando, Jesus não estaria na Cracolândia fumando um baseado. Ele estaria ali tentando resgatar viciados. Compreende? Jesus não estaria na balada curtindo um funk pesado ali com o pessoal e fumando uma também. Não, não, não. Jesus também evitava os ambientes onde Deus não é bem-vindo. Mas Jesus recebia pecadores com ele. Tá bem? Isso está registrado no Evangelho de Mateus. Mateus, o publicano. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E aqui diz o seguinte, Mateus capítulo... Vou pegar para vocês aqui. Mateus
capítulo... Só um minuto que eu vou achar para vocês. Capítulo 12. Um pecado maior perdoado e o seu ainda não foi. Jesus usou a linguagem da época. E sabe por que Jesus depois vira para ela e fala com ela que os pecados dela foram perdoados? Aqui, olha, no verso 47. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados. Mas você pode perguntar, Rodrigo, mas se ela foi abusada dentro de casa, então ela não era pecadora, ela era pecadora aos olhos da sociedade, não aos olhos de Deus. Por que Deus tinha que perdoar os pecados dela? Isso é uma outra faceta da psicologia. Quando a pessoa é a vítima, ela se sente culpada. Então Jesus tinha que perdoá-la para que ela se sentisse perdoada por Cristo. E às vezes, o fato da pessoa estar nessa situação de abuso psicológico, carnal, emocional, ela acaba se tornando realmente uma adúltera, que ela acaba várias vezes deitando com aquele que pisa nela. E ela não é uma vadia, ela não é uma sem caráter, é uma pessoa que está psicologicamente enredada. E de repente eu estou fazendo esse vídeo para alguém, alguma mulher, alguma criança que está passando por isso nesse momento. Deus proteja você, mas não vamos tapar o sol com a peneira. Esse é um assunto grave que tem que ser trazido à baila. E por que eu escrevi esse livro de Maria Madalena? Porque esse é um assunto que eu acho que deve ser tratado com muito respeito. E eu vi um estudo de caso na Bíblia de uma mulher que foi abusada, se tornou discípula de Jesus. Isso eu conto aqui como ela se tornou uma discípula oficial de Jesus. E no final, é aquela que tem a oportunidade de ver Jesus ressuscitado. A primeira. E eu gosto muito dessa imagem aqui, que mostra uma Maria assim desconsolada, pensando que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E ele aparece para ela e lhe dá o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Respondendo à pergunta da Laura, eu não vou dar mais spoiler do livro, mas eu acho que isso que eu apresentei já é o suficiente para você ler essa história e descobrir que se Maria Madalena pôde ter sido a heroína do Novo Testamento que ela foi, nós também podemos ter, independente do tipo de abuso que estamos sofrendo, seja um abuso sexual, um abuso físico, mental, emocional. Maria Madalena, a verdadeira história. E essas coisas a gente vê na Bíblia e nos dá esperança para avançar. Por isso que a gente conversou com a equipe, falou, olha, vamos dar o Maria Madalena de presente para quem assinar o Bíblia Comentada aí. Por isso a gente falou, então, aqueles que vão assinar no Premium ou no anual, vai receber em casa em qualquer lugar do Brasil, tá bem? Então, pessoal, essa é a história de Maria Madalena, essa foi a história de Lilith, e como é que ela parou do livro de Isaías para a Idade Média, para as lendas, e no filme The Chosen. Espero ter explicado tudo, deu certinho? Então tá certo. Muito obrigado, que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Fiquem ligados sempre no meu canal. A gente está indo para a escavação arqueológica, vou mandar muita informação legal para vocês das nossas escavações lá em Israel. Está tudo tranquilo, nós estamos indo com segurança, não tem nada irresponsável, nem da minha parte, nem do NASP, nem da Universidade Hebraica. Orem por nós, vai dar tudo certo, tá bom? Mas fiquem tranquilos que semana que vem temos um encontro no canal mesmo assim, tá bom? E eu conto com a sua presença e a sua participação. Um grande abraço, se gostou do conteúdo, deixa o seu like, tá bom? Não esquece, antes de desligar, deixa o seu like, deixa o seu comentário e o seu pedido de tema a gente pode atender. É só você deixar nos comentários. Um grande abraço, fique na paz de Jesus.